O Flamengo, diante do Peñarol no Maracanã, jogou tão mal, mas tão mal, que nem os gandulas estavam bem. Porque chega um momento do jogo que os gandulas estavam se embananando todo, lançando duas bolas dentro de campo, confundindo, atrasando a reposição do jogo. Bom, enfim, o Flamengo foi derrotado para o Peñarol no Maracanã. O Flamengo não perdia em casa em uma partida de Libertadores há 5 anos. A última derrota havia sido pro Peñarol por 1-0 lá em 2019 na fase de grupos, quando o técnico era o Abel Braga, perdão. E de lá pra cá o Flamengo não sabia o que era perder em casa até que encontrou o seu algoz. O Flamengo nunca venceu o Peñarol em uma partida de Libertadores, nunca venceu. Já foi eliminado pelo Peñarol em 82, já foi derrotado pelo Peñarol em 2019. E agora, em 2024, é derrotado em pleno Maracanã pela equipe comandada por Diego Aguirre. O Peñarol, time 5 vezes campeão, conhece o caminho dessa competição, que leva uma vantagem espetacular para o jogo da volta lá no Uruguai. Ficou praticamente impossível, na minha opinião, o Flamengo classificar para as semifinais da Libertadores. Porque o jogo do Maracanã era crucial. O jogo da primeira quinta-feira era crucial para o Flamengo vencer, pelo menos por 1-0. Era melhor ainda por 2-0 e veio uma derrota. A gente não consegue imaginar o Flamengo ganhando por 2 gols. Ganhar por 1 gol já lá na pressão, naquela atmosfera, a mobilização toda da cidade, os jogadores motivados, jogar um bolão em pleno Maracanã. Vai ser muito complicado, complicou demais a situação do técnico Tite com a equipe do Flamengo, que agora precisa de um, literalmente, milagre para ir às semifinais da Libertadores. Lembrando que domingo joga contra o Grêmio lá em Porto Alegre. A tendência é time reserva, sub-20, vai com o que tem disponível e poupa todo mundo para tentar um milagre na quinta-feira que vem. Vamos falar do jogo? O Flamengo não tinha um repertório, o Flamengo não tinha um desenho tático, não tinha uma ideia de jogada. A não utilização do Léo Ortiz nesse começo do jogo para utilizar o Pulgar, eu entendo, um volante de ofício, mas aí o Pulgar erra no lance do gol, dá a bola para o Peñarol, um contra-ataque onde só tinha o Fabrício Bruno, o Rossi falha no gol, sai muito lento. Uma bola fraquinha que pega na trave ainda, era totalmente defensável para um goleiro ainda mais do nível do Rossi. Léo Pereira muito mal, Fabrício Bruno muito mais. O Varela praticamente não se jogou. O Alexandre entregou tudo que podia. O Alexandre, acho que dentro de todos foi mais ou menos. Aí tem o meio campo. O De La Cruz e o Arrascaeta praticamente não existiram em toda a partida. Quando se espera, quando se precisa de jogadores desse talento, os dois desaparecem num jogo tão importante. O Arrascaeta não acertava um passe, o De La Cruz muito menos. Combatividade no meio campo não existia. O Pulgar muito mal, o Pulgar errou tudo que tentou. Aí entra o Alcaraz completamente perdido, porque o Flamengo não tinha um desenho. O Tite não conseguiu organizar esse time em nenhum momento. O Plata tenta algo, o Bruno Henrique tenta algo, mas decisões ruins. O Gerson bem, mas cai de rendimento também, principalmente na segunda etapa. Aí entra o Carlinhos. O Carlinhos não tem nível para jogar no Flamengo. O Carlinhos nunca teve nível. Por que o Carlinhos foi contratado? Porque o Gabigol achou uma suspensão por doping, né? Não por doping, mas por dificultar o exame do doping. E aí o Flamengo, com a janela fechada, precisava de um substituto pro Pedro. E aí quem eles trazem? O Carlinhos, que podia ser contratado por causa da janela aberta para os estaduais, né? De times mais pequenos, para contratar, para jogar uma Série B, uma Série A. E aí o Carlinhos vem. Agora, com a lesão de Pedro e o Gabigol, a gente sabe da situação dele, sobrou pro Carlinhos. E o Flamengo não tem ninguém. Então o nível do Carlinhos é muito baixo. A diretoria optou por confiar no Carlinhos e no Gabigol e tá pagando um preço muito alto. O Carlinhos é inexistente em campo, se posiciona mal, não consegue fazer um pivô, não consegue dar um trabalho pro sistema do time adversário. Então o Carlinhos é uma figura nula dentro de campo. Então todo o time do Flamengo, sem tirar nem pôr, foi muito mal. Você se espera muito de um Arrascaeta, principalmente, de um De La Cruz, numa partida tão importante como essa. O Peñarol fez o gol, time muito seguro, muito toque rápido, sabendo o que tinha que fazer, veio com uma proposta muito bem definida, 2 linhas com 4 jogadores, 2 na frente,
achou um vacilo do Flamengo no erro de passe do Pulgar, fez um gol de primeira. Foram 3, 4 toques de primeira, envolvendo completamente o time do Flamengo. O Flamengo com 7 minutos de jogo estava correndo atrás do Peñarol no lance do gol. Então o Flamengo completamente bagunçado dentro de campo, sem nenhuma perspectiva. E aí, nesse embolo todo, um trabalho horrível do Tite nessa partida, o Flamengo é derrotado e dá praticamente, na minha opinião, adeus à Libertadores. Acho muito improvável o Flamengo vencer o Peñarol lá, sem Cebolinha e sem principalmente Pedro. Esse jogo a gente vê a falta que o Pedro faz no sistema de jogo do Flamengo. Sem o Pedro, o Flamengo praticamente não existe em campo. E com ele fora durante toda a temporada, quem dirá, eu acho que o Pedro volta só na metade do ano que vem. Esse é meu palpite. Ficou muito difícil pro Flamengo e tem que tentar, porque tem um investimento muito alto, mas ficou complicado. O jogo da primeira quinta-feira no Maracanã era fundamental. E é isso, o Flamengo muito, muito mal. E o Flamengo tá tendo uma característica desse time do Tite, que é o seguinte: você não sabe se o time vai voar ou se você não sabe como é que o time vai jogar. Por exemplo, quando o Corinthians esperava que o time ia muito bem, não jogou absolutamente nada. Contra o Bahia e o Vasco jogou bem. Hoje, esperava manter o time completamente apático, anêmico, sem vontade nenhuma, não ganhando nenhuma disputa de corpo, o Flamengo não conseguia trocar 3 passes. A Arrascaeta errou uma quantidade de passes que eu nunca vi ele errar. O De La Cruz muito mais. Então foi um Flamengo vergonhoso, assustador. E ficou muito, mas muito difícil o acesso para as semifinais da Copa Libertadores. Tem que tentar, força máxima, poupa todo mundo no final de semana contra o Grêmio lá em Porto Alegre e vai com força máxima para tentar alguma coisa. Ficou difícil, o Flamengo tem uma missão duríssima contra o Peñarol na próxima quinta-feira e vai dando praticamente adeus a Libertadores de 2024. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo que é muito importante. Até a próxima e tamo junto.